Bom dia, boa tarde, boa noite. Neste momento, nós chegamos então na celebração do terceiro dia do Navaratri. Lembre que nos 2 primeiros dias, para quem não viu, não tem problema. Se você começar desse dia, tá tudo certo também. O importante é que está aqui disponível para você realizar essa meditação sempre que você precisar e desejar, tá bom? Seja bem-vinda, bem-vindo para realizar quando quiser se conectar com esse aspecto de Durga, né? Então a gente já passou para o Shailaputri, né, para o Brahmacharini ontem, e hoje a gente entra no terceiro aspecto de Durga, Chandraghanta. E Chandraghanta, diferente dos 2 momentos anteriores que nós falamos, né, de Parvati, hoje nós estamos falando de Chandraghanta bem próxima, né, daquilo que nós conhecemos como Durga, né, como a guerreira, a grande protetora, né? Então aqui nós temos Chandraghanta, que quer dizer, né, a Shakti, né, a força, o poder de Shakti, que tem na cabeça uma meia-lua, né, que se encontra na forma de um sino, e tem a imagem ali no feed para você ver. Então Chandraghanta é aquela que tem a meia-lua em forma de sino na sua cabeça, né, e esse sino representando coisas bem importantes dentro do que ela traz como seu aspecto protetor e também como essa força, né, da guerreira. Então Chandraghanta é aquela que, né, que toca o sino, e quando então ela tá lá de frente, né, as forças que ela vai lutar, né, então Chandraghanta como a guerreira que luta, ela toca o sino, né, e o sino tem alguns aspectos bem importantes, como por exemplo, eu toco o sino para afugentar todo o mal, né, então Chandraghanta ela toca o sino e dá uma gargalhada, né? E no momento em que ela toca o sino e dá uma gargalhada, praticamente metade do exército com quem ela ia lutar já cai, né? Ela já derrota metade dos seus inimigos, né? Metade através do sino e da sua gargalhada. Então o sino ele tem esse poder de afugentar o mal, né? De expulsar todo o mal, assim como ao mesmo tempo em que ele expulsa, ele também convida, né? Ele também convida o divino, convida a divindade. Então no momento em que Chandraghanta toca o sino, ela está ao mesmo tempo afugentando, né? Já derrubando metade dos que ela iria lutar, e ao mesmo tempo avisando que ela está chegando, né? Avisando então que a deusa, que a Shakti está chegando, né? E isso por si só já é uma grande vitória, né? A gente pode entender que aqui já é metade do caminho andado, né? Então apenas pelo toque do sino e pela sua gargalhada, né? Então ela vai representar, né, esse aspecto da guerreira, né? Então ela traz em suas mãos, né, as armas necessárias para vencer as suas batalhas. Então a gente pode pensar nisso, né, que quando a gente se concentra em Chandraghanta, né, quando a gente medita e se concentra em Chandraghanta, nós estamos acessando, né, e buscando, né, todas as armas necessárias para nós vencermos as nossas batalhas, né, seja batalhas internas que nós precisamos vencer, como, né, a metáfora que eu estou usando no Navaratri da flor de lótus, né, que vai subindo, né, do seu próprio lodo. Então muitas vezes a gente tem muita coisa para resolver, né, no nosso próprio lodo, muita negatividade para combater, né? Então Chandraghanta ela traz a Vira Shakti, né, que é essa força da guerreira que faz com que a gente combata, vença a nossa própria negatividade, né? Tudo aquilo que muitas vezes, e não no sentido de uma negatividade pautada com uma positividade tóxica, não é isso, é aquela real, né? Aquela coisa que realmente está nos destruindo por dentro, né? Está nos fazendo realmente muito mal, não está nos permitindo sequer viver de fato, né? Então a Chandraghanta ela vai lá trabalhar com tudo isso para que a gente possa realmente, né, seguir, né, o nosso caminho, conseguir ascender em direção ao, né, ao sol, à superfície como uma linda lótus, tá? Então ela tem também, né, esse poder, vamos imaginar, né, com esse sino que toca, esse poder não só de afugentar o mal, mas de despertar para a consciência dela, mas também para que a gente tenha um poder de discriminação, né? A gente está se conectando aqui então, né, Chandraghanta com o terceiro chakra, o Manipura,
no plexo solar, né, na altura do plexo solar. A gente tem a referência do Manipura Chakra, que está ligado com o elemento fogo, né? Então aqui o fogo, ele vem também para lidar, né? O Manipura Chakra também lidar com os nossos medos, né? Muitas vezes a gente precisa trabalhar, né, e lidar, né, com medos, né? E a gente está cada vez mais com mais medos, né? Então lidar de forma mais concreta com os medos, né? O problema não é o medo, né? O problema é como que a gente vai lidar com o medo, né? A gente vai deixar o medo nos paralisar ou a gente vai lidar de forma mais concreta. Então ela tem esse poder de discriminação, né? De ter mais clareza e de saber o que fazer com os medos, né? O que fazer com o nosso próprio fogo, que ele pode ser saudável, ele pode ser, né, autoconsumir, ele pode também ir para um lugar, por exemplo, que nos faça mal, né? Então a gente fica muito inflamado e não conseguir sequer lidar, né, ou direcionar o fogo. Então o fogo ele pode ser muito benéfico, ele pode também destruir tudo, né? Então fazer um bom uso do nosso fogo, né, do nosso Manipura Chakra, dessa força, dessa Shakti, desse poder de Chandraganta, né, para que a gente possa realizar as coisas de forma mais assertiva, de forma mais direcionada, né? Então direcionar o uso dos nossos medos, direcionar o uso do nosso fogo, né, do nosso poder, da nossa coragem, né, da nossa raiva também, porque o fogo, né, também tá ligado. Então uma raiva que seja construtiva, né, que façamos bom uso dela, e da nossa própria existência, né, porque o Manipura Chakra ele também tá falando do lugar do eu sou, né? Então esse eu sou no mundo tá realizando o que nesse mundo, né? Então ela é a guerreira, ela é a protetora. Então vamos pensar não só nas guerras que nós lutamos, né, mas nas grandes guerras coletivas que nós também lutamos, como estamos lutando, né, de que forma estamos usando essa capacidade e o que e a quem estamos protegendo, né? Então não é uma proteção, né, Chandraganta ela não é uma proteção apenas de um indivíduo, né, mas uma proteção coletiva. Então da gente pensar e estender um pouquinho isso, né, de uma Chandraganta que vem não só para nos proteger individualmente, mas que através do uso de Chandraganta dentro de nós, eu consigo também estender essa proteção para todos os demais, né? Então que a gente possa caminhar com esse sino que Chandraganta toque, com essa gargalhada que ela solta, né? Que vai realmente destruindo todo o mal, toda a negatividade, que vai estendendo esse campo de proteção para todos aqueles que também precisam ser protegidos além de você, para todas as outras guerras que precisam ser vencidas além das suas próprias, né? Então Chandraganta é essa grande força guerreira, protetora, que chega então no terceiro dia do Navaratri para, né, somar forças e ajudar a gente a seguir adiante, tá bom? Então através daqui, a partir desse ponto, introduzindo o Chandraganta, se você está sentado numa cadeira, coloca os seus pés bem no chão. Se você for sentar de outra maneira, né, sinta-se que você cresce a partir da sua base, dos seus isquios, né, do seu lugar de assento. Fecha os teus olhos se for possível. Inspira e expira bem profundamente, solte o ar. Tome consciência, né, de todas as etapas anteriores, da terra e da água. Da terra que nos dá estrutura, que nos dá sustento, que nos dá apoio, da água que vem e traz uma capacidade de moldar essa terra, de maleabilidade, adaptabilidade, flexibilidade necessária para seguir. E a partir da terra e da água, nós conseguimos receber o fogo, receber Chandraganta. Eu vou inspirar e expirar profundamente, com atenção na minha respiração, usando a minha respiração ao meu favor, para estar aqui presente, consciente, inteira, dentro de mim.
A cada inspiração e expiração, você vai direcionando a sua atenção para o seu Manipura Chakra, para o seu plexo solar, acima da região do seu umbigo. E conforme nós inspiramos e expiramos, nós vamos ver nessa região um grande sol. Um grande sol que brilha e ilumina. O sol da nossa presença, o sol da nossa existência. O sol que representa o Eu Sou. E você vai se ver sentada no centro desse grande sol, com os seus raios ao seu redor, te aquecendo e te trazendo presença, te despertando para Chandraganta. E é através e de dentro desse sol que eu consigo ver melhor, como se a minha visão clareasse, os meus ouvidos se abrissem mais e eu estivesse aqui mais desperta e consciente. E à minha frente, então, eu vou permitindo que vá se formando de forma nítida e clara a imagem de Chandraganta. E ela vem sentada sobre um lindo tigre. E ela possui vários braços. Em cada braço ela traz uma arma, um recurso. Uma arma que eu precise agora para lutar as minhas próprias batalhas. Para vencer, primeiro de tudo, as minhas batalhas internas. Chandraganta te olha com um olhar que é ao mesmo tempo suave e forte, poderoso. E quando ela se torna nítida e clara, você vê sobre sua cabeça a meia-lua em forma de sino, que ela então toca, e ela vai tocar o sino 3 vezes. E você vai sentir esse sino ressoar dentro de você. Você vai ouvir a vibração do sino. E quando o sino para de ressoar, Chandraganta gargalha, uma gargalhada alta, que se expande e ressoa de dentro de você para fora. E a gargalhada dela por si só, junto com o som do sino, já começa a derrubar certas resistências nossas, começa a derrubar coisas que muitas vezes estão mais cristalizadas. Que se tornaram às vezes tão fortes e solidificadas dentro de nós, que precisamos insistir e me esforçar muito para conseguir resolver um pouquinho só de cada uma das coisas dentro de nós. Então Chandraganta começa a mexer com as estruturas, começa a
através da sua gargalhada, do seu sino, tornar aquilo que talvez seja um pouco mais difícil, dificultoso, o mais possível. E então você contempla a imagem de Chandraganta. Veja quais armas ela tem nas mãos, o que ela te mostra que você precisa usar, as armas sendo os nossos recursos, aquilo que a gente tem para lutar contra aquilo que a gente precisa. E quando eu consigo realizar as minhas próprias batalhas, enfrentar as minhas próprias batalhas internas, eu consigo ter mais recurso, mais experiência, mais força, Vira, Shakti, para lutar as batalhas externas, focadas em Chandraganta. Nós vamos entoar mentalmente, se você desejar, verbalmente, o mantra dela, trazendo, integrando, fortalecendo a sua Shakti, o seu poder, a sua potência dentro de nós. Om Devi Chandragantaya Namaha. 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 Inspire, expire profundamente, sinta ressoar dentro de você o mantra de Chandraganta. Que possamos estar cada vez mais próximas dela. E que possamos ter ela como grande aliada, com todos os seus recursos, com a sua força guerreira e protetora, para através de nós ajudarmos a vencer as nossas próprias batalhas internas e externas, para que possamos estar seguras e protegidas, mas que também possamos
levar, contribuir para que a proteção chegue a todos. Vamos deixando que a imagem, a Shakti de Chandraghanta, seja absorvida pelo seu Manipura, como se ela fosse se fundindo com esse sol, com esse fogo, tornando-se a chama viva dentro de você. Faça algumas respirações profundas. Sinta o que fica desse contato. Quando estiver pronto, você pode trazer as mãos em Anjali Mudra à frente do peito. E aqui entoamos uma vez o mantra Ma e o mantra da paz. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Que haja paz dentro de nós, entre nós e ao nosso redor. Namastê. Muito bem. E assim se encerra, né, esse terceiro dia. Você pode realizar um mantra de Chandraghanta durante todo, né, o terceiro dia do Navaratri, principalmente à noite, né, que é Nava 9 e Ratri à noite, então as 9 noites dedicadas a Devis, tá? Você pode também realizar nos 3 primeiros dias um mantra apenas de Durga, né? Lembra que tem várias diferentes opções de celebrar e de passar pelo Navaratri, tá? Espero que esteja sendo bom para vocês que estão acompanhando e, né, meditando aqui, se conectando junto comigo, né, nesse Navaratri, nesse Navadurga. Amanhã seguimos com o quarto dia do Navaratri e que Chandraghanta traga muita força, a força da guerreira, a força da protetora dentro de você, ao seu redor e para todos os lugares que você precisar utilizar a força desta guerreira para vencer toda e qualquer batalha. Um grande beijo e nos vemos no quarto dia do Navaratri. Tchau, gente!